Bem-vindos a mais uma conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, seminário permanente promovido pela Cátedra Cascais Interartes, instituição que existe sob os auspícios da Fundação Dom Luís I, que é uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Prosseguimos o nosso ciclo de conferências hoje com uma obra cujo título, digamos assim, entrou no léxico do nosso cotidiano, sobre as mais diferentes formas, que seja numa perspectiva mais coletiva, numa perspectiva mais individual, integrando imaginários de diferentes gerações, tendo sido apropriada pelos mais diferentes discursos políticos, e que é ao mesmo tempo também uma das obras que inaugura a modernidade. Isto é, quando eu falo em modernidade, estou a pensar no início do finais do século XV, princípios do século XVI. Refiro-me à Utopia de Thomas More, que, juntamente com obras como O Príncipe de Maquiavel ou O Cortesão de Castiglione, são daquelas obras que abrem, embora de formas completamente diferentes, novos percursos para a compreensão de um determinado tipo de racionalidade ocidental e de todo um determinado tipo de transformações que irão ocorrer nas sociedades ocidentais a partir de inícios do século XVI. Por seu turno, Thomas More é também ele uma personagem particularmente fascinante, uma personagem que também faz parte desse mesmo imaginário, não só pela sua intervenção a nível do Estado, mas também devido à posição que tomou a quanto da ruptura, da reforma da igreja anglicana, portanto a criação da igreja anglicana, que iria valer, portanto, a sua execução e, mais recentemente, portanto, a sua canonização. Para nos falar desta obra temos uma colega nossa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Adelaide Meira Serras, professora associada com a graduação desta instituição, diretora do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, e que tem vindo a investigar esta área, juntamente com outras, como não só o século XVI, XVII e XVIII, mas também até entrando em zonas muito mais próximas de nós, próximas em termos cronológicos, como a fantasia, a ficção científica. Ela tem estado ligada a um projeto que tem vindo a existir e que a ser sistematicamente renovado na Faculdade de Letras, os Mensageiros das Estrelas, e portanto na minha opinião, a pessoa indicada para nos poder falar acerca de um livro que muitos de nós, enfim, que muita gente já ouviu falar e nem todos terão certamente lido. Eu quero agradecer, Adelaide, pela tua disponibilidade, e é um prazer ter-te connosco hoje neste final de tarde. Estou a falar final de tarde porque estamos neste momento em direto a poder assistir a esta conferência, mas já agora aproveito para recordar que quem pretenda poderá, e quem não possa ter assistido, poderá assistir a esta conferência, assim como todas as conferências que antecederam, através do site, onde todas estas conferências ficam gravadas e depositadas. E aproveito também, já agora, para acrescentar que a sugestão que possam também partilhar esta informação com os vossos estudantes, porque estou certo que entre as obras que nós temos em arquivo hoje em dia, todas elas tratadas por especialistas de renome na Universidade Portuguesa, são uma fonte, digamos assim, de informação que pode ser particularmente relevante para os nossos estudantes. Vou terminar, de facto, a minha intervenção, porque nós não estamos aqui para ouvir as informações que eu tenho acerca da cátedra e destas atividades, mas sim para ouvir a professora Adelaide Serras. Adelaide, a ti a palavra, muito obrigado. Bom, boa tarde. Começo por agradecer este convite generoso e muito simpático, e ainda por cima dando uma oportunidade para falar de uma obra que me é muito cara. E, portanto, agradeço não só à Cátedra e à Fundação Dom Luís, mas ao meu muito estimado colega, o professor Mário Avelar, por hoje me permitir estar aqui a pensar, a refletir um pouco sobre a obra de Thomas More. E eu queria pôr isto em maior. Vamos lá ver se eu consigo fazer isso
que não estou a conseguir. Bom, terá que ficar assim provavelmente. Por que não tentar clicar na parte inferior, mesmo como se fosse para fazer uma exposição, portanto, uma apresentação, portanto, no ícone aqui em baixo. No ícone aqui em baixo? Exatamente, como se fosse para fazer uma apresentação em PowerPoint habitual. Exatamente, muito obrigada. Já está a adiantar. Bom, então a utopia, e como pela introdução do professor Mário Avelar também já foi dito, é uma das obras representativas do Renascimento. Nela, de facto, encontramos a riqueza do legado clássico, grego e latino, em diálogo com a realidade de 500, num passado pagão também em confronto com um presente europeu cristão, na altura tumultuado pelas correntes críticas protestantes que estavam a avolumar-se, e que, aliás, viriam, de certa forma, a eclodir de uma forma mais nítida com a publicitação das 95 teses de Martinho Lutero em 1517, ou seja, apenas um ano após a primeira edição de Utopia. A obra, a Utopia, está também imersa no contexto sociocultural inglês, coetâneo, sem dúvida nenhuma, toda uma envolvência sobre práticas sociais, económicas, de política externa de Henrique VIII, mas também é verdade que há um almejo de futuro que a obra, sem dúvida, contém. Portanto, constitui, neste juntar de um legado a um presente e a um desafio de futuro, é ao fim e ao cabo o exemplo perfeito daquilo que para Astrid Earle é a memória cultural. E, por outro lado, também o é, como já foi, aliás, apontado, o seu próprio autor. Ele também é um ícone do Renascimento e também é um homem de confluências. Ele foi homem de leis, portanto um advogado, se quisermos, foi um homem de Estado, quer a nível local, com grandes responsabilidades relativas ao município de Londres, sobretudo no que diz respeito ao comércio e a todas as atividades a ele ligadas, mas também, e notem que Londres na altura era a cidade europeia mais populosa, e embora as estatísticas não sejam absolutamente fiáveis, aponta-se para 50 mil habitantes, o que para a demografia da época é saliente. Por outro lado, também foi homem de Estado a nível do reino, servindo diretamente Henrique VIII em embaixadas com o exterior. Simultaneamente, é um humanista de grande gabarito e também um católico fervoroso. Aliás, como diria um dos seus estudiosos, Langton, his ability to combine an interest in the academic study of law, he was acting as Land Reader at Lincoln's Inn as late as 1514, together with Greek and patristic studies, while pursuing an increasingly busy legal career, is remarkable. De facto, juntar os estudos humanistas, os estudos da patrística, a toda uma atividade profissional e política é, de facto, de salientar. Ele vai viver as grandes questões da sua época, as políticas, as económicas, as religiosas, e em boa medida podemos dizer que vai morrer por elas. Armado cavaleiro por Henrique VIII em 1521, será condenado, como bem sabemos, pelo mesmo monarca em 1535. Reconhecido como mártir e declarado beato em 1886 pelo Papa Leão XIII e canonizado por Pio XI em 1935. Portanto, temos um grande do reino e um grande da esfera católica, e que assim se manterá sacrificialmente na memória cristã. No que diz respeito à utopia, ela, portanto, não só aborda as grandes questões coevas, como tem alcançado, como eu dizia, tempos futuros,
congregando as atenções de inúmeros leitores, desde o seu surgimento até hoje. Leitores, aliás, provenientes de geografias várias, plurais. Originalmente escrita em latim, como estão a ver aqui na imagem, é uma imagem desta primeira edição, que tem também o contributo de Ambrosius Holbein, o irmão de Holbein, o jovem, que criou várias imagens, e neste caso é um alfabeto de 22 letras, que faz parte da composição deste projeto editorial. Mas ela viria a ser também traduzida em variadíssimos idiomas. Está aqui inclusivamente uma das primeiras, não é a primeira, mas é a terceira edição da Utopia para inglês, é 1597, a primeira edição é de 95, mas esta, confesso, tinha melhor imagem para vos trazer hoje aqui. E, portanto, ela vai funcionar com diversas edições. Eu tenho aqui alguns exemplos até das mais populares, digamos. A Penguin teve inúmeras reimpressões e edições da Cambridge, que é, devo-se dizer, a que eu uso, embora também haja uma de referência na versão inglesa, que é a da Norton. Enfim, tem inúmeras edições possíveis e também encontramos idêntica variedade em língua francesa, em língua espanhola, enfim, por essa mundo fora. Já agora queria só destacar uma tradução portuguesa de Aires de Nascimento, com uma longa e muito detalhada introdução de Pina Martins, e que recebeu um prémio de tradução, uma edição da Gulbenkian, e que é uma edição bilingue, latim e português, e portanto é um estudo muito cuidado, muito aturado sobre esta obra, que merece a nossa atenção e que ainda por cima nos está bem perto, bem acessível. Mas dizia eu, portanto, que para além esta grande divulgação que conhece quase desde imediato e que se prolonga no tempo, também temos que entender que isso se deve à natureza do modelo que a obra trouxe consigo, um modelo novo que vai dar, ao fim e ao cabo, o nome a um género ou um subgénero literário, consoante a taxonomia que pretendam adotar, da escrita utópica. Tem características formais, tem características de conteúdo, e encontramos, para definir a utopia, uma recorrência de definições, diria parcas, mas que acentuam sempre um mesmo aspecto, que é a noção não só de se tratar de um lugar imaginário, uma comunidade ideal, mas onde se vive em condições perfeitas, sejam as sociais, sejam as legais, sejam as económicas. A ideia de perfeição está aqui muito presente. O mesmo acontece na definição de José Pedro Machado, o grande dicionário da língua portuguesa, que também acentua esta noção de uma sociedade ideal, onde todos viveriam em condições perfeitas, uma sociedade que é visionada, mas diz-nos ele em que não se tomam em conta as imperfeições humanas, os defeitos existentes na natureza humana. Eu acho muito curioso esta adenda que José Pedro Machado faz à noção de utopia, e que, de certa forma, nos leva imediatamente para a ambiguidade rica a ponderarmos da própria palavra utopia.
Etimologicamente, ela joga com os sentidos do prefixo grego u ou u, com a forma latina topos, significando o não lugar. Portanto, isso levar-nos-ia de facto para essa sociedade, a algures que não no mundo real. Todavia, pelo menos foneticamente, utopia aproxima-se também de um outro neologismo de More, com eu no seu prefixo. Eu, que é o prefixo grego para a felicidade ou a boa qualidade, portanto seria utopia. Portanto, temos logo aqui uma ambiguidade que disputa, ao fim e ao cabo, esta direção destas habituais definições, se estamos a tratar de apenas um lugar alternativo ou se estamos a tratar de um bom lugar. Fica um pouco à responsabilidade do leitor chegar a uma das duas decisões, das duas conclusões. A ironia desta ambiguidade também vai continuar-se em outros momentos, para além deste caráter superlativo de perfeição que aqui encontramos. Encontramos também uma noção cristalizada, uma sociedade que já está fechada, atingiu a perfeição e não se vai além da perfeição, o que tem sido uma das críticas que posteriormente vieram a ser feitas a este modelo literário, que é o de não permitir a continuidade. Ora, se julgarmos com a tal ambiguidade entre utopos e eutopos, já não temos essa cristalização. Temos interrogação, temos possibilidade, temos, como diria o professor Fernando Melo Moser, não a perfeição, mas caminhos para a perfeição. O que é muito mais aberto do que à partida parecia. E, de facto, portanto, não podemos considerar este título como um título assertivo, mas apenas como matéria exploratória, com argumentos prós e contra. Sublinho que, por exemplo, quando apresento a obra a alunos da licenciatura, recorrentemente lhes pergunto se gostariam de viver em utopia e a resposta normalmente é negativa. Portanto, quer dizer, quando, consoante os momentos da recepção, também se altera a nossa visão da proposta moriana. Mas isso está muito dentro do espírito da escrita do próprio Thomas More, que muito apreciava a linha seguida pelos filósofos sofistas, com a apresentação de argumentos pró e contra, e deixando ao critério do ouvinte ou do leitor a decisão final, não é? E este modo de argumentar, que aliás faz parte das boas regras de retórica, e a retórica é uma matéria que pertencente ao trivium, portanto do conjunto de 3 disciplinas do estudo medieval e quinhentista, e que, portanto, explorava não só a gramática, a dialética, mas a retórica, ou seja, a forma de expressar ideias com modulações várias. E isso é algo que More vai explorar de uma maneira, diria eu, magistral, portanto, julgando com esta denegação do topos ou abrindo a possibilidade para uma recomendação de um topos. Aliás, já em 1950, Raymond Rouillet, eu peço desculpa, não passei, temos aqui que no próprio título, quer em latim, de Optimo Republicae Stato, e como na tradução inglesa The Best State temos o tal superlativo que nos apontaria para a excelência. Mas dizia eu que esta ambiguidade já encontramos em 1950, assinalada por Raymond Rouillet, que para além da habitual definição da utopia como a descrição de um mundo imaginário fora do tempo e do espaço, ou pelo menos do tempo e do espaço históricos, diz-nos que é
um mundo constituído por princípios diferentes daqueles que ocorrem e são aplicados no nosso mundo real. É um jogo, portanto, ele já assinala esta noção do jogo e da tal ambiguidade que aqui se apresenta. E, portanto, o utopista, diz ele, tem o sentido de outras possibilidades da natureza. Portanto, ele não foge à natureza, e a ideia de natureza é muito importante na utopia, mas o que muda é um mundo com outras regras. E, de facto, esta noção do jogo é algo que é importantíssimo para percebermos o sentido que More pretenderia dar à obra. Ele usou muito dos modelos retóricos que encontramos nas sátiras de Luciano de Samosata, que aliás ele traduziu juntamente com Erasmus. Também se inspirou nas obras de Cícero, de Sêneca, do historiador Salustio, que eram autores que ele estudara, bem conhecia, e que muitas vezes usaram uma fórmula satírica muito do gosto destes neoplatonistas, que é o serio ludere. Serio ludere é uma ferramenta estilística que permite apresentar um assunto sério de modo ligeiro, lá está, como se de um mero jogo se tratasse, a tal noção de jogo que Rouillet aqui nos apresenta. Mas não pretende chegar à solução última, à solução definitiva, pretende apenas lançar pontos de debate tendencialmente convergentes ou, no mínimo, passíveis de coexistirem em harmonia. E, portanto, é este jogo que é de raiz clássica e que vai entrar também em sintonia com a estética neoclássica. E eu sugiro aqui uma aproximação entre a obra de More e os princípios da arquitetura lançados por Leon Battista Alberta em De Edificatoria, e que, entre outras regras, diziam que a harmonia e a concórdia de todas as partes constituintes alcançam-se seguindo regras bem fundamentadas, baseadas no estudo de obras antigas, de que resulta numa tal unidade que nada poderá ser acrescentado ou alterado sem prejuízo. Ora, é exatamente isso que acontece em Utopia. Ela encontra-se dividida equilibradamente, e o equilíbrio também é um dado da estética neoclássica e clássica também, encontra-se dividida em duas partes, livro 1 e livro 2, decorrendo o primeiro livro da experiência e sendo o segundo o fruto da imaginação, tendo como narrador o primeiro livro, a persona literária de Thomas More, e o segundo livro, Rafael Hitlodeus, no original latino, ou Hitloday, na versão inglesa. Este, aliás, é uma personagem que se supõe, com boas razões, ter sido invocadora de Pico de la Mirandola, o filósofo errante que More muito admirava. Pico de la Mirandola, que, para além de uma obra complexa, mística em muitos aspectos, em termos vivenciais, despojou-se das suas riquezas, deixou-a a outros parentes e procurou dedicar-se apenas a uma vida dedicada ao saber e à sua devoção transcendental, que, no entanto, era complexa. O nome do narrador, portanto, para além desta invocação de Pico de la Mirandola, o próprio nome escolhido é também ele marca deste serio ludere de que eu falava antes. Rafael, em grego, significa a capacidade curativa de Deus. E, segundo a tradição judaica, é um dos 4 anjos que rodeiam o trono divino, que é juntamente com Micael, Uriel e Gabriel, e na tradição cristã é um dos 7 arcanjos.
mais interessante é que na tradição cristã e sobretudo na Bíblia católica, Rafael é o arcanjo que no livro de Tobias surge como guia do dito Tobias, numa viagem que é uma demanda em busca da cura para a cegueira do pai de Tobias, Tobit. E, portanto, o arcanjo Rafael é quem guia Tobias ao longo dessa viagem, quem lhe proporciona benesses na vida, quem lhe indica como matar um terrível peixe, dele retirar o fel, e esse fel será o curativo para a cegueira do pai. Portanto, o arcanjo Rafael é o guia dos peregrinos, mas é também o curador, aquele que traz a saúde a quem ela falha. Por outro lado, Hitlodeus está associado às palavras gregas hitlos, que significa disparates, conversas tolas, sem sentido, e Dayan, que é o divulgador. Portanto, estamos perante um Hitlodeus, que é um narrador não fidedigno. Portanto, a ambiguidade está instalada entre o caminhante, o peregrino que nos encaminha para a verdade e para o divino e para aquilo que trará a felicidade plena, mas por outro lado temos que ter cuidado, porque ele pode estar apenas a transmitir dislates, não é? Este recurso retórico é também muito habitual no Renascimento e também no século XVII, que é a concórdia discor, ou seja, partir de elementos em conflito, que são paradoxais, mas a partir daí consegue criar-se uma harmonia. Devo dizer que isto também é uma ideia que já vinha dos filósofos gregos, em relação à combinatória dos 4 elementos fundantes do nosso universo: a terra, o ar, a água e o fogo, portanto contrários, mas que harmoniosamente se combinavam, permitindo a vivência neste nosso mundo. Ora, também aqui, na economia da ficção utópica, digamos que um caminhante, um guia, um curador, que pode dizer alguns dislates, no entanto pode trazer bons resultados. É essa a aposta que parece estar imbuída nesta figura. Portanto, esta verosimilhança narratorial também é consolidada por outros recursos muito curiosos, depois de nos criar toda esta inquietude em relação ao nome, não é? Vai-nos trazer figuras reais, figuras que realmente existiram no seu tempo, humanistas importantes, membros da Igreja, membros da governação europeia, para garantir que o que se vai dizer a seguir está corroborado por estas figuras. Uma delas é Peter Gillis, ou Peter Giles, em inglês, que é uma das figuras que aqui surge como amigo de More. Ele é um humanista reputado. More conhecia-o, era extremamente amigo dele, e inclusivamente tem também contactos profissionais, porque um representa os interesses mercantis de Antuérpia, More desloca-se aí para tratar de interesses também da mesma natureza, mas da parte inglesa e sobretudo londrina, e que têm ambos um e outro reciprocamente em grande consideração, como podem ver por aqui. Portanto, o elogio que aqui More persona literária lhe deixa: I hardly know a young man of more learning or better character, é realmente
sintomático da idoneidade que Peter Giles tem, usufrui, e que, portanto, o torna a pessoa mais adequada para ser ele a apresentar Rafael Hitler Amor num encontro ocasional junto à Catedral de Notre-Dame em Antuérpia, no fim de terem assistido ao serviço religioso. Este encontro, aliás, é muito invocador da abertura, das linhas de abertura da República de Platão. E que eu vou apenas pôr aqui, mas também Platão, quando começa a sua obra, diz-nos que também vinha de um serviço religioso e encontra um Polemarco, filho de Céfalo, e depois vão encontrar Sócrates, e isso vai levar depois a uma conversa que se vai prolongar na casa de Céfalo entre Sócrates, Polemarco e Glaucon também. Portanto, há aqui, de facto, uma influência muito direta neste modo, neste truque, chamemos-lhe assim, para iniciar esse contacto. E, de facto, a conversa que se estabelece entre Giles, More, Hitler, que aqui encontram representada, começa por ser, claro, por uma dos pontos de interesse da época, as viagens. Hitler diz, é um português, um viajante, também se despojou da sua fortuna, tal como Pico de la Mirandola, e resolveu lhe dá-la a outros parentes e viajar junto com Américo Vespucci. E, portanto, vai tecendo várias observações, várias análises muito argutas, diga-se de passagem, em relação a essas várias paragens lógicas, ou pelo menos assim é considerado essa sua participação na conversa. De tal forma, More e Giles estão impressionados com o que ele me vai contando, que a dada altura More pergunta-lhe porque é que ele não está ao serviço de algum rei ou príncipe, porque seria um apoio valiosíssimo para qualquer governante ter uma pessoa com aqueles conhecimentos, com aquela inteligência, para o acompanhar e ajudar na governança. E ele diz que nem pensar nisso, porque normalmente os reis, diz ele, só se interessam por guerras, e de guerra ele não sabe nada nem quer saber. E, por outro lado, conselhos, normalmente os conselheiros, para manterem o seu posto, preferem lisonjear muito o seu rei e não propriamente dar bons conselhos. E esta crítica é ilustrada até com palavras duras, mas em que já vai envolver Inglaterra, diz-nos a dada altura. Such proud, obstinate, ridiculous judgments I have encountered many times, and once even in England. Este é, digamos, o portal que vai abrir a possibilidade de uma comparação implícita que surgirá entre o livro 1 e o livro 2. E esta referência, ainda por cima, permite-lhe trazer à colação uma outra figura muito importante no Reino de Inglaterra, uma importante, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista eclesiástico, que é o arcebispo de Cantuária, o cardeal John Morton, e que foi ao tempo também Lord Chancellor, portanto tesoureiro do reino, ao tempo de Henrique VIII. Ele tinha sido sempre um defensor da Casa de Lencastre, e portanto tem uma carreira muito envolvida na política desde a Guerra das Rosas, mas está nesta fase numa posição de grande relevo. Ora, foi precisamente na casa do cardeal Morton que More esteve como pajem a fazer a sua aprendizagem na adolescência, e é através da influência de Morton que More irá para Oxford continuar os seus estudos. Portanto, isto é uma figura
não só em termos nacionais, mas em termos pessoais, em relação a Thomas More, autor, que é realmente importante. More transporta o apreço que tem num retrato muito encomiástico do cardeal e põe-no na boca de Hitler Day. Como aqui vem, much respected for his wisdom and virtue as for his authority, his speech was polished and pointed, his knowledge of the law was great, he had a vast understanding and prodigious memory, for he had improved excellent natural abilities by constant study and practice. Bom, a trama adensa-se neste conluio para dar validade, dar legitimidade à obra, com cartas de outros dois ilustres humanistas, Jerome Bussleiden, também uma figura bastante importante no Conselho dos Países Baixos, um homem abastado, que por sua morte vai deixar um legado para fundar o Collegium Bussleidianum e que vai trocar cartas com Peter Giles, Erasmus e o próprio More. O mesmo acontecendo com Jan Desmarais de Cassel, e até junta um pequeno poema também para juntar. Deve-se dizer que nestes casos, sobretudo do Bussleiden, temos aqui, perdoem-me a expressão, alguma traquinice da parte de Erasmus, que está sempre muito envolvido neste processo de escrita, muito entusiástico em relação ao projeto de Thomas More. Portanto, a obra, antes mesmo de ser publicada, circula aqui num grupo de amigos e excelentes humanistas que vão acrescentando, vão fazendo sugestões, vão enriquecendo a obra, criando ainda mais estes pontos de equilíbrio de que eu falava há pouco. Todavia, é sem dúvida o livro 2 que depois de assim certificado, claro, o centro da análise e o de maior interesse para os estudiosos, porque é de facto a entrada nesse mundo alternativo, nessa hipótese de uma outra possibilidade de vida. A descrição que é feita da ilha de Utopia é de modo a trazer semelhanças, quer da configuração geofísica, quer da climática em relação à Inglaterra, demonstrando assim que o que se passa ali em Utopia era perfeitamente possível que se passasse em Inglaterra, assim o quisessem os seus habitantes ou os seus responsáveis. Portanto, a natureza, digamos, é a base de um projeto, uma natureza que será benévola, mas que vai ser desenvolvido por mão humana. Uma mão um tanto autoritária, que é o rei Utopos, que começa por determinar a transformação de uma península numa ilha, criando assim condições de uma comunidade isolada voluntariamente. Portanto, a península, que antes se chamava Abraxa, numa sátira, ou um toque satírico, mais corretamente, ao canal que tantos procuraram fazer entre a península do Peloponeso e o resto da Grécia e que nunca conseguiram, e aqui o Topos consegue transformar a península na ilha que então tomará o nome de Utopia. E este voluntarismo, ou até um certo despotismo, porque podemos calcular que é obra de peso e que é custosa em termos dos recursos humanos, embora isso não seja muito desenvolvido na obra, o que é certo é que se justifica porque ela assim garantirá as condições de felicidade para os seus habitantes.
e para tal vai repartir o território em zonas rurais e zonas urbanas equidistantes, com a mesma volumetria, respondendo assim à crítica de Rafael relativamente ao êxodo que se verificava em Inglaterra em consequência dos movimentos dos enclosures, ou seja, do vedar das propriedades que antes se apresentavam comuns e que levou à perda de meios de subsistência de muitos que trabalhavam a terra. Portanto, eu diria que esta é uma das primeiras grandes questões que parece estar resolvida em Utopia. A existência de cidades, 54 cidades, que estão equidistantes e há os espaços rurais onde obrigatoriamente todos os habitantes vão trabalhar durante 2 anos, portanto num regime de rotatividade, embora possam lá permanecer mais tempo. Se não quiserem, depois voltam à cidade. Curiosamente, na cidade não se pode permanecer indefinidamente, portanto as condições não são exatamente iguais, mas assim garante-se que a base desta economia, que é rural, se mantém perfeitamente ativa e até com atenção aos modos de produção. Por outro lado, nas cidades, nas tais 54 cidades, é-nos dado o exemplo da capital, Amarote, mais uma vez um nome que é também ele uma peça do jogo, porque é a cidade no ar, portanto a cidade que não existe, que está, como todas as cidades, à beira de um rio que lhe permitiria, portanto, o acesso à água necessária a qualquer comunidade humana, mas que se chama o rio Anidros, portanto o rio sem água. Portanto, continuamos na brincadeira do princípio. De toda a maneira, a cidade é-nos apresentada quase como desenhada a régua e esquadro, com casas uniformemente construídas, mas bem construídas, em que todas as janelas têm vidro ou matéria igual, o que era considerado à época um luxo na Europa. Todas elas têm um jardim, porque a beleza e a noção estética também têm que estar presente como uma homenagem à própria natureza, e em cada casa vive uma família que não é família de sangue, é um conjunto de 16 adultos, com crianças em número indiscriminado, com um casal mais velho que de certa forma é o coordenador daquele núcleo de família alargada, chamemos-lhe assim, e as casas não são pertença de nenhum deles, são rotativamente ocupadas, não há chaves e, portanto, há, como já podemos perceber, uma ausência de propriedade privada, quer no que toca à ruralidade, quer no que toca ao espaço urbano. E o número de indivíduos viventes em cada cidade é delimitado e quando há algum pulo demográfico, algum aumento demográfico, permite-se a hipótese, isto é interessante porque é, digamos, o princípio de um sistema que viria a desenvolver-se, permite-se a criação de colónias em territórios vizinhos com a aplicação das mesmas regras que existem em Utopia. Portanto, já há aqui um princípio colonialista que se apresenta em prol do tal modo de vida que se considera superior às demais sociedades. A distribuição de riqueza, que é um problema que se punha em Inglaterra de um modo igual ao que se punha em outros reinos da Europa de então, tanto com uma realeza e, sobretudo, uma aristocracia abastada, uma burguesia ascendente, mas depois um vasto número de indivíduos pertencentes a classes inferiores, normalmente trabalhadores rurais ou domésticos que vivem em condições muito mais deficitárias, aqui não se coloca, porque, ao contrário da crítica que Rafael faz, em Utopia
todos trabalham. Todos trabalham quer manualmente, quer intelectualmente. E, portanto, não havendo propriedade privada e todos trabalhando, não há problemas como a pobreza e a criminalidade que decorre muitas vezes da cobiça, da cupidez, da vontade de poder, aqui desaparecem. A outra questão que já se vinha a pôr na Europa de então, que tinha a ver com a intolerância religiosa, também desaparece, substituída por uma visão ecuménica, em que a única condição absolutamente necessária é haver uma crença na transcendência. Portanto, o ateísmo não é, nem o agnosticismo, para já, não são aceitáveis. De resto, qualquer forma de crença numa entidade superior é perfeitamente aceitável, havendo inclusivamente rituais religiosos e orações que são aceitáveis por todos os credos, todas as devoções existentes. O crime é punido proporcionalmente e não indiscriminadamente com a pena de morte, como muitas vezes acontecia por essa Europa fora, e em Inglaterra também, inclusive, está claro, mas o crime é punido com mais rigor quando se trata de utopianos, porque se for um visitante ou até alguém que provenha por causa de uma guerra ou do que seja, que venha de outras paragens, é mais entendível, mais aceitável que não perceba as regras vivenciais de utopia, ao passo que um utopiano, quando erra, quando transgride, tem uma responsabilidade maior. Normalmente a pena de duração variável é a escravidão. Portanto, tornam-se escravos e são-lhes atribuídas as tarefas mais difíceis ou menos aceitáveis para os utopianos, como tudo o que tenha a ver com o abate de animais ou tudo o que tenha a ver com perda de vidas, com sangue. No entanto, também há pena de morte para alguns casos, quer de traição a princípios fundamentais da utopia, como acontece no caso do adultério. Em prevaricação, embora das primeiras vezes possa haver perdão, em prevaricação o adúltero ou a adúltera poderão ser condenados à morte. Para além destes aspectos, também o que nos interessa, porque tudo é dito com imenso detalhe, que roubaria aqui imenso tempo, não há nenhum aspecto, a questão da guerra, que para os utopianos é o último dos últimos recursos, antes disso tenta-se evitar qualquer conflito armado, para além de uma organização que é de modelo representativo e eletivo para a sua governação, todos estes aspectos que são tratados ao pormenor têm, por fim, trazer a felicidade aos seus habitantes. É isso que se procura. Uma felicidade que se vai basear neste bom comportamento coletivo e vai também basear-se nessa crença numa transcendência, no juiz final destas vidas, mas também o estar em sintonia com a natureza e com a própria racionalidade humana, que é dada aos seres vivos por Deus. E esta noção da vivência em comunidade, em conjunto, em que tudo é coletivo e em que se deve acudir ao próximo, porque isso traz felicidade não só ao outro, como ao próprio fazedor do bem, é algo que, de certa forma, ecoa o viver monástico, o viver conventual, e que o próprio
Thomas More tinha experimentado nos seus tempos de vivência no mosteiro cartusiano conhecido por Charterhouse. Portanto, ele sabia o que era viver em comunidade, pondo todos os seus bens ao serviço da comunidade, pondo o seu intelecto ao serviço da comunidade ao fim e ao cabo, procurando sempre ver o bem maior que seria, de facto, a chegar a Deus. Este mesmo princípio ele vai também querer desenvolver quando constrói a sua casa em Chelsea, uma casa enorme, própria para receber amigos e visitantes, onde também procura partilhar tudo. Partilha também a educação entre filhos e filhas, porque considera que tanto homens como mulheres devem receber igual educação. Aliás, Anne More foi uma excelente tradutora de latim, mas nem utopia, deve-se dizer, com exceção das mulheres viúvas que em casos excepcionais podem atingir a prática do sacerdócio, esta educação para todos não vai ter grande repercussão social no que diz respeito à esfera feminina. De toda a maneira, como eu estava a dizer, a educação é o meio para conhecer melhor a natureza e, através da natureza, também chegar a Deus. E a maneira de o fazer, enquanto se vive, é abdicar, digamos, de um egoísmo que é apanágio, digamos, de princípios mais individualistas e dedicar-se ao próximo, e isso trará felicidade. Há aqui muito da influência da teoria dos estoicos naquilo que Thomas More nos apresenta, mas curiosamente ele apresenta esta noção estoica de abdicar de algo por amor do próximo e por uma vivência comunal que traga felicidade ao todo. É sempre o todo que está primeiro, aliás, como está no passo de Mozart, que primeiro serviu de introdução a estas palavras, mas este estoicismo é apresentado como epicurista, ou seja, porque ao ser-se estoico está-se a usufruir um prazer espiritual que é superior a todos os outros prazeres. Portanto, a virtude e o comportamento virtuoso trazem consigo essa alegria que é a mais próxima de uma vivência junto do divino, junto da plenitude da existência eterna, para a qual a utopia é como que uma preparação, é um caminho para a tal perfeição. Não quis deixar de trazer algo que hoje em dia está muito em debate, que tem a ver com a morte deliberada. Este é mais um dos aspectos curiosos que More deixa aqui em aberto, que é a hipótese de eutanásia para aqueles que estão com a sua saúde irremediavelmente perdida e em profundo sofrimento, um profundo sofrimento que não tem cura em termos das capacidades humanas de a trazer. E o curioso é que isto é apresentado como sendo não só uma libertação do agonizante, mas também o melhor para a sociedade. Ele está a fazer o melhor para os outros porque deixará de ser um peso portanto, é um ato piedoso, é um ato divino, ou seja, é tal como nas comunidades naturais das abelhas e das formigas de que Aristóteles fala, morre-se pela comunidade e isso é também um ato piedoso e de obediência a Deus. Enfim, este é um dos aspectos curiosos dos muitos que Thomas More nos apresenta através da sua persona literária. Deva-se dizer que nas palavras quase finais ele vai nos dizer que gostou muito de ouvir as palavras de Rafael Hitler, foi matéria para pensar,
muitas das coisas ele acha que sim, que seriam muito interessantes de desenvolver na sua Inglaterra, mas depois diz-nos, meantime, while I can hardly agree with everything he said, though he is a man of unquestionable learning and enormous experience of human affairs, yet I freely confess that in the utopian commonwealth there are many features that in our own societies I would like rather than expect to see. Portanto, mais uma vez no final, ele acautela que talvez muito do que aqui se diga não tenha cabimento nas suas sociedades. Em aberto fica essa questão. E, ao fim e ao cabo, faz todo o sentido aquilo que a Leida Hassman nos diz, que é a memória cultural, a memória desse legado clássico que Thomas More nos trouxe, contém em si mesmo inúmeras mensagens culturais que chegam à posteridade, tal como a própria obra de More chega até nós, porque são continuamente repetidas, reutilizadas e tornam-se em memória ativa e, portanto, são relidas, são apreciadas e reapreciadas, são comentadas e, ao fim e ao cabo, foi este o exercício que tentámos aqui fazer hoje um pouco. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Adelaide, pela tua intervenção, que foi particularmente iluminante em relação a uma obra que é particularmente complexa e, como tu próprio demonstraste, que passível de ser, enfim, transposta objeto de determinado tipo de leituras, consoante muitas vezes as próprias circunstâncias do espaço e do tempo. Eu acho, há de facto um aspecto logo à partida que eu acho, enfim, particularmente curioso e que não tem diretamente a ver com o livro, tem a ver com o interesse que ele gera dentro da nossa comunidade e pelo facto de termos tido, no fundo, 3 académicos de referência, Fernando Melo Moser, Aires de Nascimento, Pina Martins, 3 pessoas que de facto têm um lugar particularmente relevante na Academia Portuguesa, todos eles de diferentes formas, não é? De diferentes formas, a abordarem, e oriundos também de espaços académicos, não é verdade, distintos, e que sentem a necessidade de trabalhar, e enfim, eu estava a pensar também, obviamente, agora naquela tradução que tu própria referiste logo no início, a tradução de Aires de Nascimento, com esse importantíssimo prefácio de Pina Martins, de facto, é daqueles casos. Nós temos, por exemplo, tem vindo ao de cima nestas conferências, por exemplo, a obra de Shakespeare. Já foram 4 as obras de Shakespeare que foram, enfim, abordadas, e curiosamente também a obra de Shakespeare está a ser muito revisitada por académicos portugueses, por todo aquele projeto da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas são circunstâncias distintas que eu acho que é particularmente relevante em termos, digamos, que do modo como a nossa própria academia vai dialogando com obras que são de facto obras de referência. Um dos aspectos que tu focaste e com uma forma muito detalhada, e que quer no início da tua exposição e agora também nesta parte final, e que é obviamente um aspecto particularmente relevante, que é a questão do diálogo com os clássicos. E que é cada vez mais, enfim, devido às próprias circunstâncias, enfim, a maneira como as nossas universidades vão evoluindo, enfim, a própria presença dos clássicos nos nossos programas académicos, tudo isso, e que me parece particularmente importante, porque de facto, se nós não compreendemos, por um lado, era só estas 2 questões. É evidente que quem quiser intervir pode fazê-lo, portanto nós temos a possibilidade de
abrir a funcionalidade para a intervenção das pessoas que estão a assistir, mas só estas duas questões, de facto, por um lado a presença dos clássicos, como nomeadamente a questão dos estoicos, e não só, obviamente, neste caso concreto, Platão, mas também Aristóteles, como tu estavas a fazer a referência. E depois, aquela circunstância tão específica da cultura inglesa, que é aquele sentido do humor, o wit, não é? Portanto... É verdade, é verdade. Os clássicos aqui demonstram, para já, o interesse intelectual do próprio More por esse estudo, um interesse que também as circunstâncias permitiram que desenvolvesse, porque as suas viagens puseram-no em contacto, sobretudo com os humanistas, precisamente Países Baixos, Bélgica, aquela zona que tinha mais contactos comerciais com a Inglaterra de Henrique VIII, e ele consegue, de facto, uma amizade muito profícua com Erasmus, para já, e com Peter Gillis, como disse, são dois dos principais, mas também com outros, também em Inglaterra, com Lineker, com Cobbett, com tantos outros. Há, portanto, um debate. Isto é muito interessante, porque nós hoje temos meios de debater mais fáceis, às vezes encontramos, isto é um exemplo, o nosso encontro aqui por estas vias, não é? Mas eles, apesar de a velocidade e a acessibilidade serem diferentes, conseguem criar um círculo interessantíssimo de debate de ideias, de recomendação de leituras, de projetos de tradução, e é uma tradução que é feita com o propósito nitidamente filológico, ou seja, lê-se não apenas pelo trabalho da língua e da sua gramática, mas também das suas ideias, dos valores que transmite, das ideias que acarreta, e é muito interessante pensar que um homem tão devoto como Thomas More está absolutamente aberto a ler sobre princípios, mundividências pagãs, com outra noção até do valor da vida humana, do livre-arbítrio, e ele coloca tudo isto no seu debate, não é? Por outro lado, eu achei muito interessante e vejo menos vezes tratado, que há uma noção estética na obra, este equilíbrio de que eu falei entre o modo quase arquitetural como a obra se compõe, entre o livro 1 e o livro 2, como um conversa com o outro. Portanto, não temos aqui, agora há muita a ideia do palimpsesto, e nós não temos aqui palimpsesto, nós temos dois pilares, digamos, que dialogam entre si, o que é a tal harmonia, o tal equilíbrio clássico, a tal noção da dimensionalidade que é medida quer de um lado, quer de outro, e isso nós encontramos aqui muito bem calculado, digamos. E de facto, ainda nesta questão do regresso aos clássicos, este tipo de fusão entre, digamos, com uma certa dimensão institucional, esta ideia de que, ao criarmos uma instituição, um esquema de funcionamento que seja perfeito, digamos assim, caminha-se para essa mesma perfeição. Portanto, há uma racionalidade que está subjacente a todo este processo, na verdade. Há todo um determinado tipo de racionalidade que leva até por exemplo, põe em causa toda a própria noção de família, porque há aqui uma tensão, porque o pensamento do More é claramente um pensamento que não é apenas um pensamento cristão, é um pensamento católico. Portanto, há uma radicação claramente católica no pensamento dele. Tu própria abordaste essa questão. E ao mesmo tempo há a desconstrução de um dos pilares. E, aliás, há um bocado tu falavas em relação aos temas que hoje que vêm muito, enfim, não querendo ir para aí, mas pôr em causa o pilar da família. É verdade, é verdade. Pôr Nós em não causa... temos aqui a família de consanguinidade, temos
elas estarão lá, mas o que interessa é famílias de vários graus geracionais e que se unem numa casa por interesses ocupacionais. Não é? É a casa que tem artífices ligados, sei lá, à aviação, o outro estará ligado à olaria, o outro será uma casa com ferreiros, muito no esquema das guildas. Pois. Tem o mestre, os oficiais e os aprendizes, e ali funciona um pouco nesse sistema, portanto, nem o laço de sangue, nem o laço de afeto estão aqui muito sublinhados, o que também é típico da vida monástica, porque pode haver amor entre os irmãos da fé, mas não se trata de famílias propriamente, não é? Claro, nesse contexto, exatamente. Adelaide, não há intervenções, não há, e eu quero apenas agradecer uma vez mais a tua disponibilidade, o facto de ter estado connosco neste final de tarde, nos teres permitido, enfim, meditar um pouco sobre esta obra que, como nós vemos, ainda tem tanto para descobrir, e tu começaste logo por isso, a questão da utopia, que caminhos, pegando naquilo que o Fernando Belmoser referia, portanto, insinuava logo no título do seu livro, os caminhos para, e que nos levam a mostrar como nós, para... estou a pensar no Woody Allen, que no filme dele diz que todos os problemas da nossa vida são problemas de semântica. Eu não quero chegar a esse ponto, mas de facto, quão importantes são de facto as questões de semântica também para compreender determinado tipo de perspectivas que podemos ter sobre obras que depois podem, como nós conversávamos ainda antes da nossa conversa pública, mas que nós conversávamos os dois ainda antes, que podem permitir, por exemplo, com que o Thomas More tenha estado no pedestal num monumento em Moscovo, no tempo da era soviética, como um monumento aos precursores do socialismo, não é verdade? E portanto, sobre tudo isto, agradeço muito a tua disponibilidade, o tempo que passaste connosco, o tempo para preparares esta tua intervenção, Adelaide. Muito obrigado. É um gosto. Obrigado, e a todos vós, todos aqueles que estiveram a assistir, recordo uma vez mais que podem transmitir, passar a palavra, eu peço imensa desculpa, mas neste momento apareceu uma pergunta. Agradecer pela excelente e inspiradora Food for Thought, portanto, pela Teresa Cardoso, muito obrigado. Muito obrigado. E, a outra. Foi a Teresa que sim. com um rigor, se reparou que o corretor automático atraiu e, portanto, estava... às vezes, sem querer, não sai exatamente o que nós gostávamos. Nós gostávamos, exatamente. E à Elizabeth também, enfim, a todos vós, muito obrigado. Sim, eu é que agradeço. Muito obrigado. É que agradeço esta oportunidade de falarmos do que gostamos, ao fim e ao cabo. É isso mesmo. Então, muito boa tarde a todos e até à próxima. Obrigada.